Olá, seja bem-vindo ao nosso Vida Saudável e o nosso tema hoje é gravidez. No momento em que a mulher se descobre grávida, o pré-natal deve ser iniciado. Esse cuidado é essencial para a garantia de uma gravidez saudável e, claro, muito mais tranquila. Hoje a gente também vai falar sobre o acompanhamento e o acolhimento da puérpera e do bebê. Tudo isso no nosso Vida Saudável de hoje, portanto não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. O acompanhamento pré-natal é essencial para a prevenção e a detecção precoce de patologias tanto na mamãe quanto no bebê. A conversa que você acompanha agora é com a ginecologista Thaís Lopes. Nos últimos 5 anos, a mortalidade materna no Brasil cresceu 47,93%. E entre as principais causas da morte dessas mulheres estão a hipertensão, a infecção puerperal e também a hemorragia. Essa infecção puerperal são aquelas infecções que podem acontecer até 42 dias após o parto. Por isso, minha gente, é importante haver um pré-natal de qualidade. Um acolhimento a essa grávida é fundamental para garantir que essas mortes elas diminuam. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui agora com Thaís Lopes, ela que é ginecologista e vai explicar para a gente primeiro, né, o que é um pré-natal, o que significa essa política, né, que existe no Brasil, que garante aí às mulheres, sei que é isso, pelo menos uma atenção durante esse período, né, tão bonito da vida dessas mulheres. Então, o pré-natal, como o próprio nome diz, ele antecede o nascimento, né? Então, é um período de extrema importância para a mulher, para garantir que esse bebê venha com saúde. É nesse período que a gente realiza vários exames de imagem, exames laboratoriais, que a gente acompanha essa mulher periodicamente, mensalmente, quinzenalmente num serviço de saúde, né, para garantir que tudo corra bem. É nesse período e através desses exames que a gente pode diagnosticar alguma doença ou então detectar alguma doença já pré-existente e instituir um tratamento e instituir orientações para que essa doença não venha interferir no ciclo gravídico puerperal. E essa atenção, ela se concentra nesses meses que antecedem a gravidez, né, o parto, na verdade, mas também se estende um pouco após o momento em que a mulher dá à luz. Além do pré-natal, da assistência ao parto em si, em um ambiente adequado, a atenção puerperal, a atenção pós-natal, ela também é muito importante. Né? Nesse período a mulher vai estar amamentando, vai estar com o bebê em casa, surgem outras demandas de cuidado com o corpo, né? Que precisa ser enaltecido nesse período. Então, assim, não é porque o bebê nasceu, porque pariu, está em casa, que não deve vir ao serviço de saúde, que o serviço de saúde também não pode ir até essa paciente. Nesse período, sim, a gente também deve ter atenção à mulher. Atenção principalmente também às alterações psicológicas que a mulher sofre, ao blues puerperal, que a gente chama, atenção às infecções, à amamentação, que é de extrema importância para garantir a nutrição do bebê. Então, é um período muito delicado que a gente também deve dar total atenção à mulher. Vamos detalhar um pouco sobre como funciona de fato esse pré-natal. Eu oriento sempre que a gestação ela deve ser planejada, né? Então, assim, a partir do momento que você está bem consigo mesmo, que está querendo engravidar, então já procurar um serviço de saúde para suspender o método contraceptivo, já iniciar o ácido fólico, né, para evitar defeitos do tubo neural do bebê. E a partir do momento que a menstruação atrasar, que fizer um beta-HCG e que esse exame for positivo, já deve sim procurar, né, o serviço de saúde para que o pré-natal seja iniciado. O Ministério da Saúde recomenda um mínimo de 6 consultas nesse período. Tá? Inicialmente a gente faz consultas mensais, quando chega lá no 3º trimestre, consultas quinzenais até o parto. E quando chega no termo, a partir de 37 semanas, o recomendado é que as consultas sejam semanais, para a gente acompanhar aquela gestante de perto. O pré-natal também vai englobar, né, os exames de sangue, que a gente vai acompanhar,
né, sorologias para detectar qualquer infecção que possa atingir o bebê e assim instituir tratamento, exames de rotina e as ultrassons, que o Ministério da Saúde recomenda um mínimo de 3, né, uma no início da gestação, para datar direitinho aquela gestação, para ver se o bebezinho já está, o embrião já está dentro do útero, a morfológica de segundo trimestre, já vai ver todos os órgãozinhos do bebê, e uma no terceiro trimestre também para a gente ver peso, ver como é que está o líquido, a posição do bebê, já para programar o parto. Claro que isso é um mínimo, né? O acompanhamento ele é individual e cada paciente vai dizer uma real necessidade de um exame a mais, né, de um acompanhamento mais de perto. Você falou aqui esses detalhes, né, que são preconizados pelo Ministério da Saúde, mas de fato, o que é que a gente pode sentir no nosso Sistema Único de Saúde, né? Para a população mesmo que não tem acesso a um plano de saúde, que precisa depender aí do SUS, existe tudo que você citou aí realmente está disponível? Porque a gente sabe que houve essa alta, né, 47,93% nesses últimos 5 anos de mortalidade da mulher, da mãe, né? E assim, será que se existisse realmente esse acompanhamento de qualidade, a gente não teria aí de repente uma diminuição nesse número? Com certeza teríamos sim uma diminuição, né? A questão do aumento da mortalidade materna passa por planejamento da gestação, isso inclui políticas de planejamento reprodutivo, né? Um pré-natal de qualidade, e tudo isso é prerrogativa da atenção básica, né? A gente vê aí as dificuldades dos usuários em relação aos serviços de saúde, né? Nesse período do Covid, a gente viu muitas unidades destinadas ao atendimento dos pacientes com Covid, que houve um aumento, era algo que realmente a gente não estava preparado nem planejado para que acontecesse. Enfim, foi uma fatalidade. Mas nossos serviços de saúde precisam se preparar para acolher melhor essa mulher, né, para ter um cuidado integral à saúde, né, da mulher e do bebê que está ali se formando. Os serviços de saúde também para o parto precisam se estruturar, a gente tem uma dificuldade nos serviços, questões estruturais, questão de escala também de profissionais, muitas vezes os serviços fecham as portas por falta de profissional, e, enfim, são muitos fatores que interferem nisso aí. Mas eu acho que políticas públicas precisam ser instituídas para melhorar essa atenção e essa atenção ser realmente integral a esse período tão importante na vida de uma mulher e de uma família. Falando sobre políticas de planejamento reprodutivo, o que é que a gente consegue entender sobre isso? O que é que de fato funciona aqui no nosso país? O planejamento reprodutivo ele é prerrogativa da atenção básica, né? A atenção básica ela deve estar preparada para acolher essa mulher que realmente não está desejando engravidar agora. E nós temos vários métodos a ser instituído a depender do desejo da mulher e das comorbidades que ela venha a ter, do método que mais vai se adequar ao perfil dela. Então, nos postos de saúde nós vamos ter comprimidos anticoncepcionais, nós vamos ter os anticoncepcionais injetáveis, nós temos o preservativo. Para aquelas mulheres que já têm seus filhos e não querem mais engravidar, a gente pode encaminhar essa paciente a um serviço de referência. No caso aqui nós temos a maternidade Januário Cico, nós temos o Hospital Universitário Ana Bezerra, que fazem a questão da laqueadura cirúrgica, né, do procedimento cirúrgico, que é um procedimento definitivo, então ele tem que ser muito bem pensado para ser instituído. Os PSFs, a atenção básica, os médicos também são habilitados à inserção do DIU, então essa mulher ela tem que ser atendida, tem que ser ofertado esses métodos e ver qual método se encaixa melhor na rotina dela. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Gerar uma vida e, olha, carregá-la durante 9 meses não é tarefa fácil não, viu? O corpo da mulher ele muda completamente, assumindo assim novas formas. Por isso, é necessário preparação. A conversa que você acompanha agora é com a fisioterapeuta Larissa Varela. A gestação, ela provoca mudanças no corpo feminino que envolvem questões fisiológicas, psicológicas, também físicas, e que tudo isso precisa ser observado e trabalhado durante
todo esse período gestacional. E olha, a fisioterapia é uma excelente aliada para ajudar a mulher a se preparar para esse momento tão especial. A gente vai conversar agora com Larissa Varela, ela que é fisioterapeuta e vai explicar para a gente quais são as alterações mais comuns no corpo da mulher naquele período, né, que ela está esperando um bebê. Na gestação, na verdade, a mulher passa por alteração em todos os sistemas, né? Então são muitas alterações físicas, emocionais, enfim, que vão influenciar em todos os aspectos. Na questão postural, que é o que a gente mais vê, né? A questão do crescimento do útero gravídico vai fazer com que ela precise se readequar. Então, assim, a barriga vai crescendo, ela vai jogando a coluna para trás, o pescoço vai indo para frente, precisa mudar a marcha, né? Então, a gente vê aquela marcha mais em bloco, que ela vai sem fazer a dissociação das cinturas, e isso termina desencadeando alguns processos dolorosos que não deveriam estar presentes, mas que são bastante comuns na gestação. Fora isso, ela vai ter alteração na circulação, na respiração, na forma de dormir, né? No xixi, na forma de evacuar. Então, de toda forma, ela tem uma alteração em todo o corpo. A fisioterapia, como é que ela pode auxiliar de fato? Então, eu costumo dizer que a gestação ela não precisa ser um momento de sofrimento, de sobrecarga, de dor, né? Que a gente às vezes vê assim, é normal, eu tô grávida, né? Eu tenho que ter dor. É normal, né? Eu tô grávida, eu tenho que ter prisão de ventre. Então, na verdade, não. A gestação, ela vem com várias alterações, mas a pessoa não precisa passar pelas complicações em decorrência delas. Então, assim, a fisioterapia, ela vai ajudar no funcionamento intestinal, na forma de evacuar, a diminuir as idas ao banheiro durante a noite. Então, aquela história assim, eu vou acordar não sei quantas vezes porque eu estou grávida. Não, a gente precisa dormir, né? Controlar o sono é importante para a questão da pressão, da glicemia, do outro dia de trabalho. Então, a gente vai ajustar também essas questões do xixi. A circulação também altera, então os inchaços, né, que doem, que atrapalham o dia a dia. A gente também vai ajudar a reduzir esse inchaço. As dores também, mas o ideal, na verdade, é que a gente pegue essa gestação no início para que nada disso aconteça, né? Para que ela tenha uma gestação realmente passando por todas essas mudanças sem ter essas complicações. Então, a fisioterapia ela ajuda na postura, ela ajuda, o que eu acho principal, na verdade, no dia a dia, para que a gente possa ter uma gestação funcional, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa correr atrás das outras crianças, para que a gente possa arrumar a casa, para que a gestante realmente tenha uma vida normal durante esse processo. Mas como é que é feito de fato esse acompanhamento? São exercícios, né? A gestante ela consegue fazer essas coisas em casa? Sim. A maior parte dos exercícios a gente consegue orientar para que seja feito em casa. A gente, dependendo de como tiver essa gestante, a gente vai precisar ter um acompanhamento mais próximo para que a gente possa inicialmente fazer com ela esses movimentos, esses exercícios, para que então ela possa fazer sozinha em casa. A gente vai também dar algumas orientações de rotina, né? De rotina de horário de ingerir líquido, de rotina de atividade física, de como executar as atividades diárias em casa. Então, assim, melhor posicionamento para lavar uma roupa, para lavar uma louça, para varrer uma casa, dependendo da função que essa gestante tem, como que ela pode, durante o trabalho, ter também uma boa rotina de alongamentos, para que, por exemplo, eu trabalho em loja, passo o dia inteiro em pé, como é que isso pode ser feito para que a gente não tenha muito inchaço, muita dor nas costas, o que exercícios ela poderia fazer, por exemplo, no meio do trabalho, para evitar essas dores. Então, a gente trabalha com orientações para que ela faça em casa, para que ela faça no trabalho e também trabalha fazendo exercícios, alongamentos, liberações durante a própria consulta. Eu acredito também que fazendo tudo isso, né, tendo esse acompanhamento de uma fisioterapeuta durante esse período gestacional, a gente garante, então, um pós-parto muito mais tranquilo. Sem dúvidas. Assim, a fisioterapia durante a gestação, ela vai trazer para a gente uma gestação tranquila, confortável, um parto também mais tranquilo, seja ele um parto cesariano ou um parto vaginal, e um pós-parto muito mais confortável, com menos dores. O corpo vai retornar mais rápido ao estado pré-gestacional. Então, a gente tem um período de pós-parto que costuma ser, né, de muita sobrecarga, de noites mal dormidas. Então, se o corpo está melhor preparado, ele se recupera melhor e a mulher passa por um período de pós-parto de forma bem mais tranquila. Vamos falar um pouco sobre essa fisioterapia em saúde da mulher, que eu acredito que seja uma especialidade nova
que existe aqui nesse local que a gente está agora, que é o Instituto Santos Dumont, que vocês oferecem às grávidas. Como é que ela funciona? Eu sei que você bem resumiu aqui, mas qualquer uma é indicado para qualquer gestante fazer, ou esse acompanhamento ele vai acontecer, né, de repente, naquela mulher que tem uma gravidez com um risco maior? Na verdade, é uma área muito nova, se a gente pensar em termos de saúde, né? Ela faz parte da grade de fisioterapia, entrou na grade em 2009, então a gente ainda não tem, infelizmente, no nosso sistema público de saúde, o fisioterapeuta inserido. Então, hoje a gente tem a fisioterapia em saúde da mulher, a gente tem aqui no Anita, para aquelas mulheres que são acompanhadas aqui no Instituto, né? Então, aqui a gente faz atendimento para mulheres de alto risco, né? E aí, só que não só as mulheres de alto risco precisam da fisioterapia. Na verdade, todas as mulheres deveriam fazer a fisioterapia durante a gestação. Apesar da gente não ter ainda no sistema público, já é uma área que vem crescendo e que eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai ter. Hoje a gente já tem na rede privada e a gente já tem aqui no Instituto e eu acredito que a gente já vai ter também no sistema único. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta com mais vida saudável para você. Nesse bloco agora o assunto é puerpério. A gente vai saber quais são os cuidados que a mamãe precisa ter nesses momentos iniciais do nascimento do bebê. A entrevista que você acompanha agora é com a enfermeira Monize Pontes. Depois do parto, já acompanhada do neném que acabou de nascer, a mamãe agora precisa ir até o consultório, né, para avaliar a saúde tanto dela quanto do bebê que acabou de nascer. Essa é a consulta puerperal, que também é chamada de consulta binômio mamãe-bebê. Quem está aqui comigo é Monize Pontes. Ela que é enfermeira, especialista em atenção materno-infantil e vai falar para a gente a importância que tem, né, esse primeiro momento em que a mamãe já chega ali no consultório médico, né, para avaliar a saúde dela e do bebê. A consulta puerperal, que é esse primeiro momento onde a gente recebe a mãe e a criança depois do nascimento, né, e onde a gente dá seguimento às consultas, né, tanto da criança quanto da puérpera, deve acontecer, na verdade, até 40 dias pós-parto. Quanto antes ela retornar para esse atendimento, né, melhor são as chances da gente ter menos risco em relação à mãe e à criança nesse primeiro momento, que é bem sensível, né, para os dois. E o que é avaliado, né? O que precisa ser observado nesse momento? Os primeiros dias pós-parto são dias bem sensíveis, né? São dias onde a mãe retorna para casa com a criança. Então, ali estão os primeiros cuidados que ela vai ter com o bebê, relacionados também à parte da amamentação, né? A parte do próprio pós-parto da mulher. É um momento onde a gente discute, onde a gente conversa sobre várias coisas relacionadas aos cuidados, né? À saúde da mãe e da criança. Com relação a exames, nesse momento são feitos alguns? Sim. Para a criança, a gente faz os testes neonatais, que é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do olhinho, né? É um momento onde a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para a realização desses testes para a criança e para a mãe também, dependendo do acompanhamento pré-natal, se era uma gestante de alto risco. Então, a gente faz os encaminhamentos necessários para a coleta de exames, né, relacionados ao risco que ela apresentava e alguns encaminhamentos necessários dependendo da consulta, o que a gente avalia naquele momento como importante. Podem ser sorologias, que são necessárias, se era uma criança, né, que fazia parte do ambulatório de doenças infectocontagiosas, por exemplo, né, relacionados ao próprio contexto infantil, vamos dizer, uma criança prematura, uma criança que necessita de cuidados relacionados a alguns exames mais específicos, também encaminhamentos. Então, nesse momento, a gente conhece a história, né, da gestação, do nascimento e, avaliando o contexto atual, faz os encaminhamentos necessários conforme a necessidade.
Onise, essa consulta, ela costuma acontecer dentro do hospital, de um consultório médico, ou até dentro de casa, ela também pode acontecer? Sim, o puerpério ele começa a partir do momento que a criança nasce, né? Então, no hospital a gente tem um puerpério imediato, onde a mãe é avaliada junto com a criança, né? Após receber a alta, né, do hospital, a mãe e a criança elas se encaminham para casa e nesse momento a unidade básica de saúde da família deve fazer uma avaliação nos 10 primeiros dias, idealmente para a mãe e para a criança, para ver naquele momento se há alguma necessidade, se há algum cuidado mais específico e para fazer essas primeiras orientações. Após o primeiro mês de vida, né, idealmente até os 42 dias pós-parto, ela retorna para o ambulatório de consulta binomial, onde a gente vai avaliar a mãe e a criança, como foi a estadia dela em casa depois que chegou com o bebê, quais são os cuidados que a gente pode estar orientando e reavaliando sempre nesse contexto, né, da mãe e da criança, ter um olhar mais integral para o binômio. Com relação à mãe, né, quais são as principais queixas? Eu vou dizer queixas assim, né, mas o que é que mais chama atenção para elas, né? O que é que mais incomoda talvez ela? É a questão da amamentação, o menino não pegou direito aqui no bico, ou não estou conseguindo dormir, porque a gente escuta muito isso. Com certeza. Em relação à mãe e à criança, a gente tem essa questão da amamentação. Muitas vezes é a primeira vez que a mãe está amamentando, né? Então é normal que a gente lide com algumas dificuldades nesse processo. Então é um momento também a gente fortalecer a amamentação, a criança e os próprios cuidados com a criança e relacionados a banho, a higienização, a questão de adoecimentos, né? O que é normal, o que não é nesse momento. Em relação à mãe, a gente também tem muitas dúvidas, né? Relacionadas às atividades físicas, né? Relacionadas à própria alimentação e algumas coisas relacionadas ao pós-parto, né? Se foi uma cesariana, então em relação à ferida operatória, como é que está, em relação ao corpo, ao retorno ao estado antes da gestação, então são dúvidas que são bem frequentes no ambulatório. O que significa essa puericultura? O que é observado nesse momento? A puericultura, né, um momento onde a criança ela vem para os atendimentos, até os 2 anos de vida a gente faz a avaliação do crescimento e do desenvolvimento infantil. Essa avaliação é uma avaliação realizada pela pediatria em conjunto com a enfermagem, mas dependendo do contexto e da necessidade, outros profissionais, né, da área podem estar inseridos. Fono, fisioterapia, neurologia. Então, para o bom crescimento e desenvolvimento da criança, é necessário que eles retornem para o ambulatório, né, conforme o calendário que é instituído hoje pelo Ministério da Saúde, que são esses retornos que vêm após a primeira consulta. Então, na verdade, ela deve retornar para a consulta do binômio, a consulta puerperal, e a partir daí ela deve dar seguimento, né, aos retornos para a puericultura, que é esse atendimento de crescimento e desenvolvimento com a criança até os 2 anos de vida. Agora vamos falar sobre um assunto que ainda é um tabu, pouca gente fala a respeito, mas que é importante a gente destacar aqui, que é a depressão pós-parto. Existe algum sinal que a mulher começa a manifestar nesse momento, em que já deve ligar ali o sinal de alerta, né, para tentar ali já um tratamento mais precoce? Esse cuidado ele deve ser observado desde o pré-natal. Qual o contexto dessa gestação, essa criança era uma criança desejada, foi planejado. Então, na própria gestação, durante o pré-natal, né, a gente consegue identificar alguns riscos maiores para mulheres que têm maiores chances de desenvolver depressão pós-parto. Então, nos retornos é bem interessante, é bem importante a gente fazer a escuta qualificada daquela gestante, daquela puérpera, valorizar as queixas que ela traz, tentar conhecer o contexto dela, né, em casa, se ela tem uma rede de apoio, porque é bem importante a identificação desses riscos, não é? A partir do momento que a gente recebe a gestante dentro do consultório, a gente já consegue observar como é o vínculo dela com
com aquela criança. Existem alguns instrumentos, né, profissionais que a gente pode estar utilizando durante as consultas. A gente pode utilizar buscando uma pontuação e observando esse vínculo. Se for o caso, se for necessário, a gente pode encaminhar essa mulher, essa gestante ou essa puérpera, para fazer um acompanhamento clínico com a psicologia. Então, é bem importante a gente, em todas as consultas, fazer essa escuta qualificada, valorizar as queixas, valorizar as informações que ela traz, para que a gente possa minimizar os riscos dela desenvolver uma depressão pós-parto. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela companhia. Dúvidas, críticas e sugestões, passa lá no nosso Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa, tá bom? Próxima semana tem mais aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau.